questão que vem logo à baila, e é uma questão que vem logo salta logo à cabeça de todos: a imigração. A imigração médica, a perda de talentos, a formação de médicos para irem exercer a sua profissão em países onde são mais valorizados, melhor pagos, etc. A diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, que é, no fundo, a diretiva que estabelece as regras segundo as quais um Estado-membro reconhece as capacidades e reconhece as qualificações profissionais necessárias para exercer a profissão de um profissional de outro Estado-membro, veio mostrar-nos, e também muito por culpa das organizações reguladoras e das entidades reguladoras, porque nas primeiras versões da diretiva não havia esta salvaguarda, veio-nos mostrar a importância da existência de um desenvolvimento profissional contínuo. Este desenvolvimento profissional contínuo deve ser assente num sistema abrangente de atualização profissional, com objetivos bem definidos, e não num sistema meramente de créditos, como os países anglo-saxónicos defendem há muitos anos. Créditos estes que mais não são do que uma medida do tempo que alguém passa em formação, e não uma medida do esforço verdadeiramente que alguém investe na sua formação. Ora, isto faz com que os médicos portugueses se tornem extremamente apetecíveis, e isto faz com que os médicos portugueses sejam cada vez mais grandes candidatos à imigração, com todos os problemas que isso acaba por provocar no nosso próprio Sistema Nacional de Saúde e na saúde dos portugueses. Isto porquê? Porque os médicos portugueses têm um sistema de avaliação transversal, com décadas e décadas, que, apesar de tudo, ainda não se conseguiu destruir, apesar dos maiores esforços postos nessa tentativa, que é o sistema de carreiras. Para quem não sabe, o sistema de carreiras funciona com uma avaliação entre pares. O que é avaliado o candidato para poder progredir para o grau seguinte da carreira é o percurso dos últimos 5, no mínimo dos últimos 5 anos, os conhecimentos, as avaliações, as provas prestadas, e, portanto, esta avaliação é feita pelos pares e faz com que os médicos, no que diz respeito ao desenvolvimento, os médicos portugueses, claro, no que diz respeito ao desenvolvimento profissional contínuo, estejam habituados a fazê-lo desde que saem da faculdade. A prova que este sistema funciona para nós, na minha perspectiva, assenta em duas constatações. A primeira, e está aqui o professor José Manuel Silva, penso que concorda comigo, é que os médicos portugueses chegam ao estrangeiro e rapidamente atingem lugares de destaque, porque têm a oportunidade de mostrar a sua superior preparação e triunfam com relativa facilidade. Não há outra forma de pôr esta questão. E depois, porque a própria organização em que eu sou vice-presidente, que é uma organização que estabelece em grande parte aquilo que serão os protótipos dos currículos europeus das especialidades, aproveita muitas vezes aquilo que são os nossos próprios currículos de especialidade. Os médicos portugueses são extremamente ativos na UEMT, os médicos portugueses são extremamente ativos nas secções das especialidades da UEMT, e a própria UEMT reconhece a qualidade da nossa formação médica, quer pré-graduada e principalmente pós-graduada. Estes fatos associados à degradação das condições em Portugal torna, como eu já vos tinha dito, um médico português um elemento muito valorizado nos países europeus mais ricos, nomeadamente na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Suíça, nos países nórdicos, e deixa-nos a nós com um problema para resolver. Depois, outra questão que eu penso que vai ser muito importante tem um bocadinho a ver com a mobilidade. Os doentes hoje em dia têm, através da diretiva dos cuidados de saúde transfronteiriços, a possibilidade de recorrerem fora do seu país a cuidados médicos, mesmo que os mesmos existam no país de origem. Não entendam mal, eu acredito que esta diretiva é um exercício de transparência sobre os direitos dos doentes nesta matéria, e é uma oportunidade para os Estados-membros harmonizarem os cuidados de saúde que prestam. No entanto, é também uma diretiva que faz com que as entidades reguladoras assumam uma importância extrema, e isso
vai condicionar o futuro da saúde em Portugal. Obviamente, eu chego a vice-presidente de uma organização médica europeia porque sou indicado pela entidade reguladora portuguesa, neste caso a Ordem dos Médicos, à qual pertenço, da qual faço parte da direção da Secção Regional do Sul e, portanto, poder-me sempre dizer que eu sou extremamente parcial neste assunto e eu aceito essa questão. Agora, a verdade é que a Ordem dos Médicos é a única que é capaz de ter informação sobre titulações, competências, os fluxos migratórios dos profissionais e é a única também que tem a capacidade de criar mecanismos de alarme para expedientes disciplinares que estejam pendentes sobre os médicos. Assim, não traz grande surpresa que eu acredito verdadeiramente que a Ordem dos Médicos, em Portugal, é a organização imprescindível para garantir a idoneidade e a capacidade dos profissionais do nosso país, obviamente, e constitui-se, nesse aspecto, como um garante da segurança dos cidadãos. No entanto, e ainda falando da diretiva e falando um bocadinho dos problemas, eu penso que a diretiva não clarifica bem as obrigações inerentes aos regimes de responsabilização por danos resultantes da prestação de cuidados de saúde e também não define convenientemente quem é que é responsável pela reparação desses mesmos danos. Ou seja, traduzindo isto, no fundo, se eu vou ser operado num país europeu, se me venho embora e acabo por ter uma complicação tardia dessa operação, de quem é a responsabilidade de tratar esta minha complicação? É do meu país de origem, que não teve qualquer tipo de intervenção na minha intervenção, ou é do país onde eu fui operado? Portanto, esta é uma questão que eu penso que importa clarificar melhor em futuras revisões desta diretiva. O terceiro ponto, e este bastante mais preocupante para mim que todos os outros de que falei anteriormente, prende-se com o Acordo Transatlântico do Comércio e Investimento que está em negociação entre os Estados Unidos e a União Europeia. O tipo, teoricamente, o propósito definido é melhorar o comércio entre os países europeus e os Estados Unidos, eu estou a citar, e os países europeus e os Estados Unidos, eliminando barreiras à venda de produtos e serviços. No entanto, toda esta negociação tem sido feita com grande secretismo, todo este tipo apresenta áreas muito nebulosas, principalmente no que diz respeito aos mecanismos de cooperação reguladora, aos conselhos técnicos e aos mecanismos de arbitragem ad hoc. Há nas organizações médicas europeias e nas organizações reguladoras europeias a convicção que os mecanismos de proteção dos direitos dos inversores presentes no TIP não podem sobrepor-se ao poder regulatório dos governos, dos governos nacionais, dado que o direito de regulação tem que preservar os objetivos públicos de saúde. A generalidade das organizações representativas nacionais, as ordens, os sindicatos, as confederações profissionais, defendem a exclusão dos serviços públicos do âmbito do TIP. Nestes serviços públicos está incluída, obviamente, a saúde. E porquê que a generalidade destas organizações defende a exclusão deste tipo de serviços do TIP? Porque entendem que os estándares de regulação da União Europeia são francamente superiores e francamente mais completos que os estándares de regulação dos Estados Unidos da América, como parece bastante óbvio por uma série de casos que têm vindo a público nos últimos anos. Além disso, e talvez a parte mais importante, eu agora vou pegar nisto só para ter a certeza que não me esqueço de nada, é que acresce com a atual redação existe a possibilidade de legislações no âmbito da saúde pública e o caso paradigmático é o tabaco poderem ser entendidos como barreiras à comercialização de produtos e serviços, pelo que o tratado poderia, em teoria, forçar à revogação dessas legislações ou evitar a produção de nova legislação que visa a melhoria da proteção de saúde dos cidadãos desse Estado-membro. E, portanto, de uma forma resumida e esperando não vos ter aborrecido de morte, penso que estes são talvez os pontos mais importantes e à volta do qual
o futuro da saúde em Portugal vai também revolver no que diz respeito ao que é a política europeia de saúde e, fundamentalmente, também ao que é a política mundial de saúde e os reflexos que tem no nosso Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado.